dá com a é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que lhe precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Como que diz as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Amém? Hoje o Senhor colocou algo no meu coração, irmão, desde quando eu li Daniel capítulo 4, quando o Senhor, ali usando a vida de Daniel, falando para Nabucodonosor, se ele deixasse de pecar, se ele contribuísse, se ele ajudasse os pobres, quem sabe o seu reino prosperaria, né? E aqui nós vemos uma passagem onde fala de ajuda aos necessitados, fala de ajuda ao próximo. Essa passagem foi escrita num momento onde os irmãos estavam arrecadando alimentos, financeiro, tudo que a igreja ali na Judeia precisavam em Jerusalém. Os irmãos ali estavam passando por privações. Se a gente for ler lá Atos capítulo 11, versículo 29, ou 27 até o 29, Deus ali levanta um profeta, e pelo aquele profeta dá a entender que o mundo ia passar por uma grande fome, principalmente os irmãos da Judeia. Aí os irmãos sentem de ajudar, Paulo, Barnabé, sente de ajudar os irmãos da Judeia. Aí começa a arrecadação. Aí a igreja de Coríntios, ela toma a iniciativa, ela é a primeira a tomar a iniciativa. Só que Paulo aqui alerta a igreja de Coríntios para ela continuar no mesmo ânimo. Porque às vezes, irmão, nós até começamos, mas às vezes nós não terminamos. Então Paulo incentiva a igreja de Coríntios, que ela começou desde o ano passado, que nós vemos aqui no versículo 1, que ela terminasse aquilo. Ou seja, que ela fizesse o que era para fazer, que ela não desanimasse, mas para que ela recolhesse o que precisava, para que quando fosse Paulo chegasse lá, ou os irmãos chegassem ali, já tivesse tudo preparado. Se a gente vê isso como é maravilhoso, irmãos, a atitude de Paulo, a atitude de Barnabé, a atitude dele, quando viu que o povo estava passando por necessidade, de ajudar as pessoas. Então, irmãos, essa deve ser nossa atitude, de ajudar as pessoas, de ser generoso com as pessoas, de ajudar em tudo que é preciso. Geralmente é lido isso aqui na parte de semeadura, mas se a gente for ver o contexto, aqui não está falando de semeadura a respeito de dízimo, aqui está falando de ajudar o próximo, aqui está falando de ajudar um povo necessitado específico e que estava precisando. E é claro que eram irmãos de outra cidade, era de outro lugar, mas os irmãos se moveram no coração e ajudaram. E quão bom, irmão, quando o nosso coração se move para ajudar. Quão bom quando o nosso coração se move para ajudar as pessoas. Se a gente for ver, eu vou lendo em partes, irmãos, porque isso tudo aqui, a gente vai ver quando começou lá em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 29. Quando o profeta fala que havia uma fome, e o povo entende que tem que ajudar os irmãos da Judeia. Aí a gente vê em 1 Coríntios capítulo 16, que Paulo fala que no primeiro dia da semana, que era no domingo, cada um conforme a sua prosperidade, ajuntasse a parte. Para quê? Para quando tivesse pronto, ele buscasse aquilo e servisse os irmãos que precisavam. Então essas passagens, está tudo em redor dessas ofertas para ajudar os irmãos. Tanto Atos e tantos Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, e também 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9. Porque a intenção de Paulo era que o povo continuasse e terminasse aquela obra. E não só isso, se a gente for ver em Gálatas capítulo 2, versículo 8, ali mais para baixo, Pedro falando com Paulo, e fala para ele continuar ajudando os necessitados. E Paulo tinha essa alegria de ajudar os necessitados. Irmãos, que a gente não perca a alegria de ajudar o próximo, que a gente não perca a alegria de fazer o bem para o próximo. Porque nós vamos analisar aqui no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos estudar todo esse contexto, e nós vamos ver como que é maravilhoso, como que Deus trabalha, irmãos, como que Deus age. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Quem fez Deus por meio da sua graça, Ele fez através da igreja da Macedônia. Então Deus, através da graça dele, Ele age através de pessoas, age através da igreja.
Irmãos, a gente pode ajudar, não é porque a gente é melhor, não é porque a gente é bom, é pela graça de Deus agindo em nós. Então você vê que a graça de Deus agindo na nossa vida para a gente cooperar, para a gente ajudar, para a gente ser participante daquilo que está em contribuição ou cooperação, ou ajuda ao próximo. E continuando, diz assim no 2: elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria, extrema pobreza, transbordou ricamente em generosidade. Mesmo a igreja passando por tribulações, aflições, o que transbordou aqui, em nome de Jesus, foi a sua rica generosidade. Mesmo passando por privações, aflições, a generosidade deles falou mais alto. Irmão, generosidade é ajudar com bondade, é ajudar sem querer nada em troca. Então que eu e você venhamos ajudar as pessoas, compartilhar o que nós podemos compartilhar sem querer nada em troca, por bondade. Porque quando a gente compartilha querendo algo em troca, nós não estamos sendo generosos, nós estamos sendo interesseiros. Então a igreja da Macedônia, mesmo sem ela ter uma condição igual certas outras igrejas tinham, mesmo assim, passando por aflições, ela ajudou. Irmão, ninguém tenha nada que não possa fazer nada. Se você não pode ajudar financeiramente, ajuda em oração. Você não pode em oração, talvez você tenha algo que você possa repartir. Talvez você tenha uma mão de obra que a outra pessoa não tem. Então, ninguém tem nada que não possa dar nada, irmãos. Cada um de nós temos algo que pode ajudar uns aos outros. Cada um tem uma situação que nós podemos colaborar. Então, em nome de Jesus, colabore com aquilo que Deus tem te abençoado. Se Deus tem te dado graça, colabore para a glória de Deus. Louve ao nome do Senhor. Então diz assim o versículo 3 também: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Irmãos, mesmo passando por necessidade, deram e por iniciativa própria. Então, voluntariamente, de coração, eles se moveram, tiveram compaixão da igreja judeia e ajudaram. Irmãos, que o nosso coração venha se mover para ajudar as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Irmão, às vezes a gente suplica, querendo uma bênção, querendo uma vitória. Eles suplicaram para poder ajudar. Mesmo assim precisando. Então, irmãos, em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar, mas também que a gente não venha esquecer de compartilhar. Que a gente às vezes suplica para receber, que a gente também venha suplicar para ajudar. Talvez você já possa até ajudar assim: Senhor, me abençoa para que eu possa ajudar. Porque a gente tem que ter esse coração, irmão, de querer ajudar também, não só para a gente. Nós temos que ter esse coração voluntário. E nós vamos ver algo, irmãos, que é muito forte aqui nesse capítulo 8, no capítulo 9. E eu vou procurar decorrer aqui, eu espero que os irmãos tenham paciência. Mas é bom a gente aprender isso aqui, irmão. É bom a gente aprender. Porque hoje nós estamos no mundo e quanto mais você tem, mais é melhor. E Jesus se esvaziou e deu mais do que recebeu. O mundo ensina ao contrário. Não, você tem que ganhar. Quanto mais você ganhar, mais você vai ter. Quanto mais você querer te tirar dos outros, pegar das pessoas, mais você vai ter. E às vezes é diferente na lógica de Deus. Quem mais reparte, mais às vezes Deus abençoa. Então na lógica de Deus, às vezes é diferente da lógica do mundo. É claro que a gente deve trabalhar, confiar em Deus, fazer a nossa parte, mas não passar por cima das pessoas, humilhar as pessoas e ficar só atrás da riqueza. Não é isso que Deus chamou nós para fazer. Deus chamou nós para amar a Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como Ele amou, ou como Jesus amou. E olha o que diz o versículo 5: fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Olha que maravilha. Primeiro passo deles, fizeram mais do que entregar ao Senhor. Irmãos, como eu disse, se você às vezes não pode ajudar financeiramente, ajuda com a sua vida. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eles entregaram não só financeiramente, mas para ajudar no trabalho. Então às vezes você não pode ajudar com o financeiro, mas ajuda com mão de obra. Então a gente tem algo para entregar para o Senhor. A gente pode se lançar para o Senhor. Então vamos lançar, irmão, a nossa vida nas mãos do Senhor. Fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E o Senhor vai ajudar.
E a nós, então ele se entregaram ao Senhor e aos irmãos, porque nós estamos aqui para servir a Deus e servir uns aos outros. Então, continuando, como era o desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e o animasse a completar o serviço de generosidade. Então Tito foi outra vez para animar, para que os irmãos de Coríntios completassem aquele serviço que eles começou de contribuir, visto que vocês se destacam em tantos aspectos. Lembra, a igreja de Coríntios se destacava na fé, nos discursos, os eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós. Então, não só nisso, eles também nos dons espirituais, nós vemos que a igreja de Coríntios tinha, eles se destacavam em muitas coisas, e às vezes não acontece isso na igreja, às vezes tem algum destaque na igreja, mas Paulo queria que eles destacassem também em generosidade, em contribuir. Olha que continuando a palavra do Senhor, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Irmãos, como é bom a gente também se destacar em ajudar o próximo. Às vezes nós falamos, mas eu tenho amor, eu tenho dom, eu tenho um monte de coisa, mas chega na hora de ajudar alguém, nós não quer. Aí é onde nós vê que o amor está faltando. Aí é onde a gente vê que a gente precisa de amor. Então, irmão, que a gente venha se destacar também em ajudar o próximo, em contribuir, seja em poder fazer parte, irmão, das coisas de Deus, ajudando o irmão, cooperando com o irmão. E olha o versículo 8, irmãos. Não estou ordenando que façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Então ninguém é forçado, mas quando a gente ajuda, nosso amor está sendo provado, ver se a gente ama ou não ama. Então como que eu falo que eu amo meu irmão, mas eu não ajudo o meu irmão? Então, seja, às vezes nosso amor, nossa dedicação está sendo provado, irmãos, para ver se a gente é sincero no nosso amor. Então, em nome de Jesus, que nós saímos aprovados diante de Deus, não reprovados, mas aprovados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a graça? Olha isso aqui, irmão, é o exemplo para nós ser generoso. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza de vocês se tornassem ricos. Jesus, irmãos, tinha todo o poder e autoridade. Jesus era rei, estava lá com Deus, ele esvaziou, veio, nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, andou no jumentinho. Ele era rico e se fez pobre. Ele era rei e se fez servo. Então o maior exemplo de generosidade para nós é o próprio Deus, é o próprio Jesus, quer dizer, é o próprio Jesus, que ele se fez pobre para que nós fossemos ricos, para que nós fossemos salvos, tivéssemos as riquezas celestiais. Ele fez pobre para nos abençoar. E às vezes a gente não tem a coragem de se desfazer para ajudar o próximo. Irmão, se Jesus é o exemplo que nós devemos seguir, então em nome de Jesus, se é possível a gente desfazer de certas coisas para enriquecer o outro num sentido aqui espiritual, de ajuda, então vamos fazer a nossa parte, irmão. Em nome de Jesus, Jesus é o maior exemplo que você devemos seguir. Não é um exemplo só meu, de Paulo, de alguém, mas o exemplo de Jesus. Ele era rico, irmão, e se fez pobre. Ele era rico e se fez pobre para ajudar a muitos, para fazer as pessoas ricas ser salvas. Quando fala rico, não é fazer as pessoas de enriquecer financeiramente, não. É de ser participante da salvação, das bênçãos de Deus, sair da condenação. E ele se fez pobre para tornar nós ricos das coisas celestiais, irmão. Glória a Deus por isso. E esse é meu conselho. Seria bom que terminasse o que começaram há 1 ano, quando foram os primeiros a querer contribuir, afetivamente fazê-lo. Então, seja, vocês foram os primeiros a querer contribuir. Agora termina. Então agora continua. Irmãos, é como se estivesse falando para a gente: se é fiel, continua sendo fiel.
Você é generoso, continua sendo generoso. Você ama, continua amando. Você serve, continua servindo. Você se entrega, continua se entregando. Porque a caminhada cristã, irmãos, ela não é só no início, ela é a vida toda, até a volta de Cristo. Então nós não devemos parar de ajudar, parar de cooperar, parar de fazer o que é certo. Então nós não devemos deixar, irmão, de fazer o que é bom. Porque no tempo certo nós vamos colher aquilo que é bom. Nós vamos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha o versículo 11. Assim complete o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Então vocês mostrou no princípio, eles foram ter exemplo. Mas agora continue sendo um exemplo. Vocês mostrou no princípio, continue demonstrando agora. Eita, glória a Deus, irmãos. Que a gente demonstrou no princípio, vamos continuar demonstrando sempre. Amor, generosidade, confiança em Deus, fé, dedicação, que a gente venha continuar mostrando sempre, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente não venha se esfriar nas coisas de Deus, em ajudar o próximo. Que a gente venha ser sempre, irmão, um coração generoso, imitando a Cristo. Às vezes, ajudar quem aos nossos olhos, às vezes até não merece. Mas e nós também não merecíamos. Então é só a misericórdia de Deus, irmão. Porque Jesus ajudou quem não merecia. Mas Ele ajudou. Ele fez a parte dele. Para vocês terem uma ideia, Judas andava com a bolsa que levava o dinheiro para ajudar os pobres. Então Jesus ajudava espiritualmente, ajudava a curar, tudo que Ele poderia ajudar, Ele ajudou. Então, em nome de Jesus, da forma que a gente puder ajudar, irmãos, vamos ajudar em nome de Jesus. E continuando a palavra de Deus, versículo 12: tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade, de acordo com o que tem, e não com o que não tem. Irmãos, Deus sabe o que a gente tem, e Deus sabe o que a gente não tem. Então Deus não vai pedir o que a gente não tem, Ele vai pedir o que a gente tem para a gente ajudar. Mas olha o que diz aqui, de boa vontade. Então, assim como Jesus se entregou de boa vontade, que nós, irmãos, também vamos ajudar de boa vontade. Lembra quando foram prender Jesus? Pedro quis reagir, cortou a orelha de Malco, e Jesus falou: não, Pedro, não precisa disso aí. Se eu rogasse ao Pai, ele enviava 12 legiões de anjos aqui, acabava com tudo isso aí. Não precisa disso. Eu mesmo me entrego. Jesus mesmo se entregou, irmão. Então, em nome de Jesus, foi vontade de Jesus passar pelaquilo pela nossa vida. Então, o que nós vamos fazer, irmão, de espontânea vontade, de bondade. Não é bom quando a gente recebe, também é bom quando a gente dá, irmão. É bom quando a gente coopera. É bom quando a gente ajuda. Então que nós, irmãos, venhamos cooperar para a glória de Deus. E diz assim, continuando o versículo 13: não que sua contribuição deva facilitar a vida de outros, dificultar de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. Por quê? Porque quem tem mais, poderia contribuir mais. Então o Paulo não estava querendo sobrecarregar a igreja de Coríntios. Paulo estava querendo que tinha igualdade. Por quê? Tem hora que a igreja está na situação de ajudar, mas tem hora que ela está na situação de ser ajudada. E quando ela está na situação de ser ajudada, ela tem que ajudar aquele outro. Não que Paulo queria sobrecarregar, mas Paulo estava falando: ajuda porque vocês podem. Irmãos, quem pode? Então ajuda. Se a gente pode, é a graça de Deus na nossa vida. Então por que não ajudar? E ele mesmo explica aqui no versículo 13, agora no 14: no momento vocês têm fartura e pode ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar. Então, se a gente tem, vamos ajudar, porque pode chegar uma hora que a gente pode precisar e a gente ser ajudado. Então, quando a gente tem fartura, irmão, isso não torna a gente melhor do que as outras pessoas. Pelo contrário, isso se torna a gente aproveitar a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida e compartilhar com as outras pessoas. Isso vai provar o nosso amor, e se nós somos humildes mesmo. Nós não podemos fazer igual Nabucodonosor,
que achou que o reino era dele, a glória era dele, o dinheiro era dele, tudo que ele tinha era dele. Irmão, nada aqui é nosso. Nós nascemos nu e nós não vamos voltar com nada aqui dessa terra para Nova Jerusalém. Qual o Jó falou, não vim do ventre da minha mãe e para o pó eu vou voltar. Então a gente não vai, irmãos, voltar com roupa, com dinheiro, com nada. Nós vamos ser transformados. Nós vamos ter uma veste celestial. Vamos entrar em outra questão aqui. Então que nós vamos ser fiéis, irmão. Que nós vamos ser fiéis. Que nós venhamos ajudar, cooperar. Porque tem muitas vidas precisando, irmão. Precisando de ajuda. Precisando de cooperação. E se a gente compartilha com amor, sabe quem vai nos abençoar? O próprio Deus, irmão. É o próprio Deus que abençoa a gente. Por isso que a gente deve dar com gratidão e amor. E não ficar assim, não, eu vou dar porque eu quero que o irmão me ajude ali. Não, irmão, nós temos que dar porque Deus nos abençoou e nós temos a bondade, a generosidade, a graça que Deus nos deu para ajudar o próximo. Porque se a gente só faz querendo algo em troca, então a gente está fazendo por interesse. E isso não é bom, irmãos. Isso não é bom. Imagine que alguém que não tem nada para nos oferecer e está precisando. No sentido assim, não tem nada no momento. Às vezes tem algo que a gente não tem espiritualmente ou de outra forma, mas eu não vou ajudar essa pessoa porque eu sei que ela não tem condição de pagar. Então aí, irmãos, nós perdemos a bênção e não provamos o nosso amor. Porque Jesus ajudou a gente que não tinha condição de pagar pelo que nós fizemos. Jesus ajudou pessoas que não tinham condição de retribuir para Ele. Jesus amou Judas e Judas não amou Jesus. Então o que nós vamos fazer, irmão? Por pura generosidade, por amor, por graça e por Deus estar na nossa vida. Continuando, versículo 14. Assim haverá igualdade. E versículo 15. Como diz a Escritura, para aqueles que muito recolhem, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolhem, nada faltou. Ou seja, não faltou para ninguém. Todo mundo saiu ali, ninguém faltou nada para ninguém, todo mundo saiu satisfeito. Agradeço a Deus porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Então, irmãos, as pessoas, elas se dedicavam tanto em ajudar e tanto em trabalhar. Porque tem hora que a obra de Deus precisa dos dois, e as pessoas precisam dessas situações. Tem gente que não tem condição, irmão, nem de buscar. Então, às vezes, eles tinham que levar. Porque eles não tinham condição de sair da Judeia para buscar. Então o povo tinha que levar. Irmãos, quando a gente tem a condição de ajudar, a gente tem que agradecer a Deus. Ah, mas falar, além de eu dar, ainda tem que levar. Irmão, tem gente que não tem condição de buscar. Vai fazer o quê? Mas tem que levar. Tem que ajudar. Fazer igual o pastor que nós estávamos num culto, ele estava pregando. Eu tive que, ele pagou o carrinho para levar a mudança, teve que descarregar a mudança. Aí ele falou, eu ajudei, teve que fazer aquilo. Porque a pessoa não tinha condição nem de pagar a coisa e precisou de ajuda na mudança. Mas aí depois Deus abençoou a vida dele. Então, irmãos, que a gente venha fazer com gratidão, com amor e com sinceridade. Aí, nós vemos aqui no capítulo 9... que Paulo vai falando para a igreja de Coríntios. Na verdade, quando esse serviço ao povo santo, não preciso lhe escrever. Paulo, ele falou bem dos irmãos de Coríntios para a igreja, o povo da Macedônia. Só que Paulo não queria também que fosse envergonhado, que passasse vexame, porque ele falou bem, ele já pensou os irmãos da Macedônia, chega lá, cadê o alimento? Cadê o dinheiro? Nada foi preparado. Então Paulo falou, eu já estou avisando antes, porque vocês não passam vergonha. Porque vai que chega aí, vocês falam que preparou, não tem nada. Então vou mandar uns irmãos antes, e espero que quando chegar aí esteja tudo preparado. E glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, que Deus não deixa a gente envergonhado, que Deus ajude a nossa vida, e que nós, em nome de Jesus, que com tudo que o Senhor nos abençoar, irmão, que venha a ser usado para a glória de Deus. Venha a ser usado para a glória do Senhor. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 9. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Então,
Oferta para ajudar as pessoas, irmão, tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário. Tem que ser de coração aberto. Porque Deus ama o que dá com alegria. Olha o versículo 6. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita. Na tradução que talvez você esteja, que semeia pouco, pouco ceifará. Então aqui é diferente. Porque aqui está dando um contexto de um agricultor. Então quando ele lança semente, ele lança mais, porque ele quer colher mais. Quem lança pouco semente vai colher pouco. Então ele lança bastante para colher bastante. Então às vezes, irmãos, nós queremos plantar pouco e colher bastante. Mas também a Bíblia tem a lei da semeadura. A Bíblia tem a lei da semeadura. Então, se a gente quer abençoar, se a gente tem condição de abençoar mais, abençoamos mais. Tanto que vai falar, cada um abençoa conforme a sua condição. Mas se eu tenho a condição de abençoar mais, por que não abençoar mais? A gente, irmão, pode até... A gente olha aquela oferta da viúva, apesar de ser no templo, ela está ali ofertando, mas olha aquela viúva, ela deu de todo o seu sustento. Aqueles ricos davam o que sobejava, o que sobrava. Então, ou seja, eles tinham a condição de fazer mais, mas o coração deles era um fechado. A da viúva não, ela confiou e ajudou. Então ela fez tudo que ela podia. Então versículo 6 continuando. Lembre-se que o que lança apenas alguma semente obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, irmão, não vamos fazer com relutância, com obrigação, vamos ajudar com alegria. Se já aconteceu algo, eu falo assim, é a misericórdia, a graça de Deus, irmão. Graças a Deus, as roupas que eu uso, às vezes Deus me dá. Só Deus é bom, né, irmão? Quando a gente confia no Senhor, Ele abençoa a nossa vida. E eu ganhei um cinto, aí depois eu ganhei outro cinto. Aí eu falei, tá usando esse cinto aqui, depois o outro, se esse aqui estragar, eu uso outro cinto, né? Aí o irmão, não está aqui, mas o irmão, ele estava sem cinto. Aí eu olhei, ele nem falou nada, nem pediu, nem falei. Mas eu falei assim, eu vou dar esse cinto pro irmão. E era um cinto novo que eu tinha ganhado, a Letícia comprou um sapato, esse sapato que eu também ganhei. Aí veio o cinto e veio uma carteirinha. Aí eu falei, mas eu vou dar esse cinto para ele. Aí fiquei só com um cinto. Aí dei o cinto pro irmão, sem nada, querer nada em troca, nada. Que a gente vê que a pessoa está precisando, a gente tem dois, por que não repartir, né? Por que não repartir? Eu já falo assim, eu não sirvo para ser vendedor. Eu não sirvo. Tem coisa que eu não sirvo para ser. Por isso que eu falo. Eu falo, irmão, era para mim ser pastor mesmo. Porque eu não aguento. A pessoa falar, se eu estiver trabalhando numa padaria ainda, toma, leva o pão, leva coisa. Se eu estiver trabalhando na loja, eu quase dava roupa para as pessoas. Então, é porque não era minha, né? Mas eu falo assim, se eu sou o patrão, né? Se eu sou o dono, eu não sirvo para essas coisas, mano. Ou eu tenho prejuízo, ou quem é dono tem prejuízo, apesar que ia tirar do meu salário, né? Agora, se é meu, aí que eu não vou para frente. Não, tem coisa que é da gente, irmãos. Tem coisa que eu não consigo ficar vendendo. É só Deus, irmão. É só Deus. Igual tem pessoa, mas por que você não vende essas roupas? Porque não consigo isso aí. Isso aí não é de mim. Isso aí, cada um é cada um, tá, irmão? Isso aí é o meu particular meu. Então, ou seja, eu fui e dei pro irmão. Aí, uma pessoa lá, que é a minha cunhada lá, que vocês sabem que elas estão longe, que ela está longe, foi e me deu um cinto de presente. Então, tá vendo como Deus trabalha, irmão? Então é só Deus, irmão, é misericórdia de Deus na nossa vida. E eu não falei nada, não pedi nada, não falei nada. Então tem várias outras coisas que Deus faz na nossa vida, irmão. Então que Deus possa abençoar a nossa vida, Deus possa abençoar a vida da igreja, e que a gente possa dar com alegria, irmãos. Olha o versículo 8. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam,
e muito mais ainda para repartir com os outros. Então, irmão, Deus, que Ele venha nos abençoar para que a gente possa repartir, irmãos. E olha o que diz o 9. Como dizem a Escritura, compartilha generosamente com os necessitados seus atos de justiça e serão lembrados para sempre. Para sempre. Quando a gente ajuda, irmão, a gente é ajudado. Eu estava contando ontem para os irmãos, estava aqui no Ministério de Varões, tem coisa que eu conto que é benção. Olha o que aconteceu. Isso aconteceu com a gente. Por isso que é bom, irmão, você sempre ajudar as pessoas. Você está em paz com as pessoas. Você está em paz. O que aconteceu? O nosso carro, quando era a igreja mais na frente, ele travou as portas, sem querer, travou as portas. Acho que deixou a chave dentro, acabou travando as portas. Aí agora, vamos ligar pro irmão. Ligamos pro irmão que sabia mexer, né? Ligamos pro irmão, o irmão veio, abriu a porta e não cobrou nada. Não cobrou nada. Aí, aconteceu a mesma coisa com outro irmão. Aí esse outro irmão tinha problema com ele. Aí não dava muito testemunho, não sabia ter paciência. Aí, e agora, vamos ligar para quem? Aí liga para esse irmão. Aí o irmão veio e cobrou. Por isso que vale a pena estar em paz. Vale a pena se ajudar o próximo. Aí você falou, o irmão foi errado? Não, ele cobrou, é o serviço dele. Para a gente ele não cobrou porque ele estava em paz, porque a gente também ajudava quando precisava. Então, irmãos, vale a pena ficar em paz. Vale a pena, irmãos, cooperar, ajudar. Não só querer receber, irmãos. Não só querer receber. Porque Deus abençoa a nossa vida. Deus prospera na nossa vida e faz o que é necessário. É claro que também, irmãos, nós não estamos aqui para querer só, então agora eu vou ajudar, vou passar a ajudar, porque Deus vai começar a me dar em dobro. Não, irmão, nosso tesouro não é só aqui. Aliás, o nosso tesouro não é para ficar plantando, não é para querer colher só. Nosso tesouro é no céu. Não que Deus não vai abençoar aqui a gente, que Ele abençoa. Eu sou hipócrita de falar que Deus não abençoa aqui na terra, Ele abençoa. Só que o nosso tesouro não é aqui. Nosso tesouro é no céu. Então, seja, homens de Deus, eles ajudaram aqui, porque eles tinham certeza que lá no céu eles iam receber tudo o que Deus tinha para eles. Então, irmãos, não vamos deixar de plantar, não vamos deixar de ajudar, não vamos deixar de ser fiel. Olha o que diz o versículo 10. Pois é Deus quem sempre que supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Quem prospera a nossa semente é Deus, irmão. É Deus que prospera na nossa vida para que a gente possa ajudar. Eu sempre falo, dou esse testemunho, antes de eu aceitar Jesus, antes de eu estar no emprego, conseguir ficar fixo no emprego, eu e minha avó, nós recebíamos alimento dos vizinhos. Às vezes dava sopa. Mas quando eu aceitei Jesus, orei ao Senhor buscando a Deus, e Deus me abençoou, e depois a gente tinha para repartir. Então teve um momento que a gente recebia. Aí eu falei, Senhor, eu quero honrar minha avó, quero honrar minha família, eu quero ser uma pessoa melhor. Abri uma porta de emprego. Antes de eu aceitar mesmo Jesus de verdade. Aí dessa porta de emprego, eu fui para a igreja, aceitei Jesus. Dessa que eu aceitei Jesus, Deus começou a abençoar. Aí depois comecei a receber cesta básica, aí eu repartia. Aí depois, eu e a Letícia casou, ela recebia a cesta básica também. Nós duas cesta básica, nós repartia para 4 pessoas. Falei, como que Deus trabalha, né, irmão? Então, irmão, o que a gente tem, Deus abençoa. Então vamos repartir, vamos ajudar nossos irmãos, vamos ajudar aquele que está precisando também. Vamos ajudar e sem querer nada em troca, irmão, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor, sabendo que é Deus que abençoa. Talvez você ajudou uma pessoa, você falou, nossa, que pessoa ingrata, até hoje ela não fez nada por mim. Pode ficar tranquilo, pode ter certeza que Deus já até te abençoou e você não percebeu. Ou se Ele não te abençoou ainda, Ele pode te abençoar para a glória do nome dEle.
Porque tem coisas que a gente não recebe de volta. Mas Deus nos abençoa. Vocês têm uma ideia. Eu já perdi 2 celulares. Quando não servia a Deus. E ninguém me devolveu. Mas eu achei 2 celulares e devolvi os 2. E aí, irmão? Lei da semeadura. Então, mas eu sabia que não era meu. E o que não é meu, não é meu. E eu creio que Deus me abençoou hoje. Então, Deus é bom, irmão. Deus é fiel. Então, ainda que você faz, porque às vezes a pessoa fala, não, mas não adianta você ser bonzinho, não adianta você ajudar, tá vendo? Você perdeu 2 celulares, ninguém te devolveu. E você foi bobo, você achou 2 e devolveu. Porque às vezes você quer ajudar, as pessoas ainda sabem, te desanima. Para que ajudar? Para que ser justo? Para que fazer isso? Irmão, fique em paz, é Deus que abençoa. É Deus que dá vitória. Eu estou dando só uns exemplos, irmão. Outro dia, a irmã que já não é da igreja, falou, pastor, acabou o gás aqui em casa, não tem nada para fazer as coisas aqui. Irmão, nós chegou lá, meu Deus. Falei, vamos lá comprar um gás, vamos levar para ela. Vamos levar esse gás, irmão. Na hora que cheguei lá, nossa, só Deus na causa, né, irmão? Aí cheguei lá, ela levou o gás, a irmã chorava. Pastor, não tinha nada para cozinhar, irmão. Nada para cozinhar. Assim, para cozinhar eu falo gás. E estava cozinhando umas panelas lá diferentes. E estava sem comer, e Deus foi tão bom. Fomos lá, levamos gás para a irmã, chorou. Passou um tempo, nós ganhamos outro botijão de gás. E por um bom tempo a pessoa ficou comprando botijão de gás para nós. Por que eu estou falando isso? Que é a bênção de Deus, irmão, é a misericórdia. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Então, eu sei que às vezes nós fechamos um pouquinho o coração. Ah, não, a situação está meio assim, então vou dar uma fechadinha. Mas, irmão, vale a pena cooperar. Vale a pena ajudar. Vale a pena. Eu penso assim, né? Às vezes, mas eu falo, eu só tenho 2 túnicas. Mas e a pessoa que não tem nenhuma? Mas eu só tenho um pacote de arroz e a pessoa que não tem nenhum. Então é dessa forma que a gente deve pensar. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho que ter muito para me ajudar. E às vezes a gente, nesse muito, a gente sempre vai tendo, mas nunca ajuda. Nunca ajuda, irmãos. Mas vamos ajudar que Deus abençoa, mano. Vamos cooperar que Deus entra com providência. Deus abençoe. Um tempo que eu fui com o pastor para Ituverava, o meu terno abriu o porta-mala, caiu no meio do caminho meu terno. E eu perdi o terno. Aí olha o que aconteceu, eu perdi os ternos. Eram uns 2 ternos, né? Era tudo completo, gente. Tinha deixado completo para me usar lá. Perdi os ternos. Aí tive que voltar e pegamos um carro do pastor, presidente. Finado pastor. Aí pegamos o carro dele. Aí ele me deu um terno de cima. Deu só a parte de cima. Aí ele me deu a parte de cima. Aí nós fomos. Aí fomos para Ituverava, fomos lá. Fizemos o que tinha que fazer lá, a obra de Deus. Aí voltamos. Aí um dia um rapaz posta, né, no Facebook que tinha achado o terno. Foi Facebook, né? Eu comentei com o meu patrão, foi no Face do patrão da Letícia e ele viu. Aí falei, né, o rapaz aqui postou que achou um terno, e só devolve se tiver detalhes. Aí a gente passou o contato, aí nós passou os detalhes do terno. Aí olha que você vê como que Deus trabalha. Aí o rapaz achou o terno, guardou o terno e devolveu os ternos para mim. Levou lá no trabalho dela ainda o terno. Então, ou seja, perdi os ternos, Deus guardou os ternos e me devolveu os ternos. E ganhei mais um que o pastor me deu. Olha como que Deus é bom. Glória a Deus. E ganhei mais um que o pastor me deu, aí fui cortar o cabelo. Aliás, o pastor que eu cortava o cabelo, o pastor Leonardo, ele ligou, pastor, tem um terno aqui, eu acho que serve, não sei, você não quer? Eu falei, isso, glória a Deus, servir em mim, lógico que eu quero. Aí ganhei outro terno. E o terno que eu mais uso hoje, às vezes vocês vão ver. Então você vê como que Deus é bom, irmãos.
Mas, presta atenção, mas outro dia, eu vi que tinha gente que estava precisando de terno. Eu falei, eu vou dar esse terno para esse irmão. E deu o terno para o irmão. Aí no outro dia eu vi que o outro estava precisando de terno. Eu falei, eu vou dar esse outro terno para o irmão. Então é assim que a gente vai fazendo, irmão. É ajudando, é cooperando. E Deus abençoa a nossa vida, irmão. Deus abençoa a nossa vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que a gente não venha deixar de cooperar, irmãos. Porque Deus é Deus de bênção, é Deus de vitória. É Deus de felicidade, é Deus de amor. E também é Deus de graça, irmãos. Olha o que diz aqui, eu quero ler Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: de fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram a Barnabé e a mim. Aqui é Paulo. E está falando que receberam Paulo e Barnabé. E a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam o trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres. O que sempre fiz com dedicação. Ô irmão, isso faz parte, nós aqui estudando... Lembra que eu passei das práticas cristãs, oração, leitura bíblica, meditação, adoração, participar dos cultos, outras coisas. Mas faz parte também da prática cristã ajudar o próximo. Ajudar os que estão precisando. E fazer com dedicação. E fazer com amor para a glória de Deus. Agora vamos em Gálatas, continuando em Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 6. Diz assim: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. O que Paulo está falando aqui? Ó? Que aquele que aprende, seja, que é ensinado pelo mestre, ele deve repartir daquilo que ele recebe com o mestre, com as coisas boas. E quem seria no caso? Aquele que está ensinando. No caso aqui seria eu. Não estou pedindo dinheiro dos irmãos, eu estou falando como funciona. Mas porque não é só para repartir com aquele que ensina. Olha que agora o que diz também o versículo 9. Diz assim: portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Da família da fé é a igreja, somos nós. Então ajuda o pastor e ajuda os membros. Por isso que eu falo aqui, é um ajudando o outro. E também, irmão, não é só ajudar a gente. Se podemos ajudar os de fora, no que podemos ajudar, vamos ajudar. Mas nós não podemos esquecer dos de dentro, irmão. Porque às vezes nós deixamos de abençoar um irmão e abençoamos aquele que não é. Aí, pastor, tem problema? Às vezes sim, porque pode estar uma injustiça aí. Porque eu não abençoo da minha família, mas abençoo de fora. Eu não abençoo aquele que compartilha a mesma fé. Eu não abençoo aquele que me ensina, mas eu abençoo aquele que é de fora. Não, irmão, tem primeiros é da família da fé. Você pode ver que toda a Bíblia, primeiro é os irmãos, primeiro é a igreja, primeiro é nós, depois ajudar os próximos. Não que não deva ajudar, tá, irmãos? Ajudamos sim, levando o evangelho. Se precisar alimento, nós ajudamos também. Mas não esquecemos que estão de dentro. Porque às vezes pode ser que tenha uma pessoa que está passando aqui necessidade dentro e a gente está ajudando de fora. Então não vamos esquecer que nós somos também uma família. E uma família ajuda uns aos outros. Amém? Então com essa palavra, esse incentivo, se vocês quiserem ler 1 Coríntios 16 também, depois Atos 11, 27 e 29. Tem várias passagens que vai falar disso aqui, irmão, de ajudar. Mas essas são as principais. Mas com esse culto de ajudar, o que você puder compartilhar, compartilhe. Não guarda não. Se Deus está tocando no seu coração, abençoa, abençoa. A gente, irmão, pela graça de Deus, roupa para os nossos filhos é difícil a gente comprar.
Roupa para nossa filha é difícil comprar, filho e filha. Por quê? Porque sempre a gente procura repartir. E a gente repartindo, Deus vai lá e abençoa. Tem hora que está acabando, a roupa deles está ficando curta. Mas vocês falam, mas vamos ter que repartir. Aí Deus usa a pessoa e traz roupa. Da última vez Deus usou a pessoa lá de Tuverava para trazer umas camisas para Samuel. Então olha como que Deus trabalha, irmãos. Então, irmãos, é repartindo que a gente recebe também. Mas vamos fazer com amor, com generosidade e sem interesse. Vamos fazer por bondade. Se você tem condição, então abençoe. Oh Deus Todo-Poderoso, irmão. Se você sabe que seu irmão está precisando de uma roupa de frio, está chegando um frio aí, olha eu falando, meu Deus do céu. Você sabe que seu irmão está precisando de uma roupa de frio, ajuda o irmão. Sabe que seu irmão está precisando de um calçado. Sabe que seu irmão está precisando, às vezes até um creme de cabelo. Que às vezes Deus toca no nosso coração, irmão. Tem coisas que você pensa que não, Deus toca. Deus toca no coração. E a gente vai lá e é o que a pessoa está precisando. Então que a gente venha cooperar. Que a gente venha ajudar. E Deus vai abençoar a nossa vida. Outro dia eu vi as necessidades dos irmãos. Falei, os irmãos estão precisando de uma touca. Fui lá, comprei uma touca para um, comprei uma touca para o outro. Por que eu falo isso? Não, porque é misericórdia de Deus, irmão. É a graça de Deus. Então você vê, faz sua parte. Ah, mas nunca ninguém me deu nada. Mas será que a gente já deu alguma coisa também? Não, vamos fazer, irmão, pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. E por Deus estar agindo em nós. Vamos fazer voluntariamente. Assim, nós vamos aumentar o fruto da nossa justiça. E quando chegar naquele grande dia, Jesus vai falar, tive fome e me deste que comer. Tive sede e me deste que beber. Estava nu, me vestiste. Estava enfermo, me visitaste. Estava nas prisões, fosse me ver. Aí vão perguntar, mas quando, Senhor? Quando fizeste a um desses pequeninos que crê em mim. Quando você faz para um servo de Deus, quando você faz para uma serva de Deus, você está fazendo para o próprio Deus. Você está fazendo para Jesus. Então, irmãos, que nós vamos cooperar e fazer tudo aquilo que é necessário e preciso. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu peço também, coopero principalmente também em oração, em atitude, em tudo precisa cooperar. Você está vendo alguma coisa no irmão? Está vendo alguma coisa na irmã? Está vendo alguma coisa na igreja? Tá vendo? Ore, irmãos, ore. Fala, o Senhor faz a obra, trabalha, abençoa, tem condição de fazer, faz a parte, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, é o Senhor que transborda os celeiros, é o Senhor que abençoa a nossa vida, é o Senhor que aumenta a nossa semente, Pai. É o Senhor que prospera. Meu Deus, eis aqui uma pessoa, Pai, que não tinha nada, Pai, num sentido assim, eu tinha vida, mas eu não poderia contribuir do jeito que eu posso contribuir hoje, Pai, pregando o seu evangelho, Pai. Pai, sendo luz, sendo testemunha e podendo cooperar e ajudar em certas partes. Muito obrigado por isso. Está aqui pessoas também, Pai, que nunca imaginou estar aqui, poder estar cooperando no culto, poder estar ajudando na obra, poder estar ajudando o irmão. Senhor, mas estão aqui para a glória do nome do Senhor, Pai. Agora, meu Deus, o que o Senhor quiser transbordar na nossa vida, transborde, para que nós sejamos bênção para o próximo, bênção para o teu reino e bênção para a tua glória. Se tiver alguém aqui, Senhor, aflito, necessitado, precisando de uma vitória, de uma bênção, de uma recompensa, e o Senhor está com o nosso galardão nas suas mãos, e o Senhor pode nos abençoar e nos recompensar, Senhor. Então recompensa, Senhor, aqueles que o Senhor quer recompensar, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que estão com a semente, mas não quer plantar a semente, Senhor, está com medo de lançar a semente, Pai, meu Deus, abre o coração, Senhor, toca no coração para que possa lançar a semente, em nome do Senhor Jesus. E por favor, Senhor, transborda a sua igreja em todas as áreas,
E ajude essa igreja a ser uma igreja que reparte, ser uma igreja que ajuda, ser uma igreja voluntária, Senhor. Ajude essa igreja, Senhor, ser uma igreja transbordante espiritualmente, transbordante financeiramente, transbordante no trabalho, transbordante em todas as áreas, Senhor. E ajude nós a ajudar, cooperar, Senhor, em tudo que nós podemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que seu nome seja glorificado. E abençoa cada lar, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, irmãos?